Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui novamente com vocês, né? Nosso tema da aula de hoje é equiparação salarial. Vamos conversar aqui sobre os requisitos, os fundamentos legais sobre essa equiparação, tá? Então, se você está estudando essa matéria, fique atento, né? E vamos bater um papo aqui bem legal, bem sucinto e bem objetivo e direto, tá bom? Bom, no tema da aula de hoje, já conversamos da equiparação salarial. Vejamos, meu caro, neste caso aqui, existe a possibilidade de você postular no Poder Judiciário a equiparação, né, com o salário de um empregado, neste caso. O Tiago faz a mesma função que a minha função na faculdade X. Eu posso pedir equiparação salarial com ele? Eu recebo 3, ele recebe 5. Eu posso pedir esse salário? Sim ou não? Poder pode, ninguém é proibido, né? Mas para isso tem que preencher alguns requisitos nesse caso, tá bom? Ok? Mas vamos por parte. Vamos inicialmente entender o conceito de equiparação salarial. Tá aqui um conceito para nós, ó, diz assim: a figura jurídica mediante o qual se assegura ao trabalhador idêntico salário ao do colega perante a qual tenha exercido simultaneamente função idêntica no mesma localidade para o mesmo empregador. A esse colega comparado dar-se ao nome de paradigma ou espelho, e o trabalhador interessado na equiparação confere-se de equiparando, né? Designando-se ainda ambos pelas expressões paragnonados, né? Ou comparados neste caso. Tá ali, ó, o conceito jurídico neste caso, bem simples do Delgado, ele basicamente dessecou, né, apresentou para nós os requisitos que nós temos aqui para que você receba essa equiparação salarial, tá? Então vamos ter dois sujeitos, né? O equiparado, né, e o paradigma. O paradigma lá a quem eu quero ter essa função. Eu espelho, como o próprio conceito falou, a quem eu quero me equiparar. Eu faço a função igual a ele, no mesmo momento, o lapso temporal igual, tal. Eu quero receber igual a ele, igual ao paradigma. Então, ele lá é o paradigma neste caso, tá? Mas vamos compreender aqui, então, inicialmente, quais são esses requisitos. Basicamente, vou pegar esse conceito aqui e vou destrinchá-lo e vamos destacar algumas nomenclaturas para conceito, tá? Mas eu já vou chegar lá neste ponto. Primeiramente, vamos ver a norma constitucional sobre o tema. Tá aqui, ó. Qual que é o fundamento? Tá aqui, ó, artigo 5º, artigo 7º, né, diz assim, artigo 7º do 33, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam suas famílias e suas funções sociais. Proibição de diferentes salários, de exercício de função e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Volte para cá, então. Então, a própria Constituição Federal já colocou, né, aqui é como se fosse um preâmbulo, né, um início da matéria, né. Tá ali, ó, proibir a diferença salarial. Se eu faço a mesma função que a sua, se eu preencho os demais requisitos que eu já vou falar com vocês, eu tenho que receber o mesmo salário. Não venha você, empregador preconceituoso, querer pagar menos para o fulano ou ciclano porque não gosta dele, ou por causa da sua idade, ou por causa da sua cor, por causa da sua etnia. Não, meu caro, não pode fazer isso. É o mesmo salário. Se ele faz a mesma função e preenche os mesmos requisitos, tem que receber o mesmo salário nesse caso. Tá? Ok? Então tá aqui, artigo 7º fala um pouco sobre isso. Também temos aqui a nossa CLT, tá? A CLT está aqui no artigo 461, fala um pouco sobre ele, tá? Está aqui o artigo, ó, tá ali na sua tela, está na sua tela agora. Pode ver que o artigo é bem longo, né? Sendo idêntico às funções e tal. Então dá para você dar uma lidinha agora nele rapidamente e vamos, a partir disso, destacá-lo e compreender cada um desses requisitos. Basicamente, nesse caso, eu vou destrinchar, né? Olha que termo bonito, destrinchar. Eu vou, né, eu vou analisar esses requisitos que existem aqui para que você tenha a equiparação do salário neste caso, tá? Adiante então aqui, pessoal, vamos ver então quais são os requisitos para equiparação, tá? Basicamente, os requisitos estão no artigo 461 e vamos destrinchá-los aqui agora. Ó, tá ali. Primeira coisa, identidade de função, tá? Deixa eu passar aqui, você tem... Tá aqui, ó, identidade de função, tá? Para que exista a equiparação salarial, tá aqui, ó, súmula 6 do TST, ó.
equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercem a mesma função, desempenham as mesmas tarefas, não importando se o cargo tenha ou não a mesma denominação. Então vejam, são alguns requisitos, são seis ou sete, se não me engano, tá? Primeiro requisito, tem que fazer aqui idênticas funções, tá? Se eu sou professor, eu vou pedir um paradigma, né? Eu vou pedir equiparação com outro professor. Ah, eu vou pedir equiparação com um coordenador, é possível? Não, meu caro, são funções diferentes. Você faz a função docência, ele faz a função, né, administrativa da empresa. Então são coisas diferentes. Então tem que exercer a mesma função. Destaco aqui da súmula 6 do ST, a mesma função não é porque no crachado aqui, professor e ali está coordenador. Não. Né? Ah, professor, então são funções diferentes. Não, tem que ver no dia a dia, na prática. Porque às vezes a pessoa tem a função lá de coordenador, mas não é coordenador, né? Então assim, pensa assim, um caixa, né? Aí tem assim, outro caixa executivo. Aí os dois trabalham juntos no caixa. Um está aqui do lado, caixa, outro é caixa executivo, está lá também. É a mesma função? Lógico que é a mesma função, tá? Então não fique amarrado a um documento. Isso não importa, tem que importar princípio da primazia da realidade sobre a forma, né? É esse princípio que vai destacar esse ponto, ou seja, é a função exercida por ele. Então, é a mesma? É. Então, vai preencher o primeiro requisito nesse caso, tá? Então, mesma função exercida. Show de bola. Adiante. Segundo requisito, identidade de função. Tá aqui, ó. Tá? Identidade de função, tá? Neste caso, como o próprio nome já diz, tem que existir aqui uma ideologia, um aparato, uma igualdade na mesma função exercida, né? Como se fosse a própria equiparação no caso, né? Na mesma função que ele exerce, tem que existir o mesmo ato neste caso, tá? Para receber. Na verdade, isso aqui é quase como segundo requisito, o pré-requisito, né? Tem que existir, assim, essa identidade de função para que exista essa equiparação. Tá? Além disso, tá aqui, ó, identidade de empregado e estabelecimento. Então volte para cá, acompanhe comigo então, por favor, ó. Mesmo empregado e o mesmo estabelecimento, né? Para que se possa falar em equiparação salarial, a lei exige que o serviço seja prestado ao mesmo empregador. Além disso, a reforma trabalhista passou a exigir também os empregados equiparando o paradigma trabalho no mesmo estabelecimento. Volte para cá então, ó. Aqui é um tema da reforma trabalhista, tá? A reforma mudou um pouco esse aspecto jurídico aqui. Neste caso, especificamente, exige-se nesse ponto que se eu quero pedir equiparação salarial com o João deve exercer a função igual, mas realizá-la na mesma empresa. Olha que pesado. Então assim, professor, se eu estou aqui, por exemplo, no banco na Avenida Brasil, no outro lado da rua, tem um outro banco igual ao Banco do Trabalho, o Banco B. Aqui é o Banco A, aqui é o Banco B. Eu posso pedir equiparação salarial com ele? Não. Tá, professor, mas veja bem, é o mesmo banco, Banco A, e aqui também é o Banco A, é o mesmo banco. Posso pedir equiparação? Não. Então veja, eu não posso pedir equiparação se for com empregados de filiais distintas, de estabelecimentos distintos. Tem que pedir no mesmo estabelecimento comercial. Isso aqui é uma sacanagem, confesso. A reforma trabalhista fez isso e tornou muito mais difícil essa questão aqui. Então, para que eu consiga equiparação salarial, o sujeito deve trabalhar no mesmo estabelecimento comercial. Não importa. Professor, mas e se tem... eu trabalho em empresa X. Tem empresa X no bairro A, no bairro Cancele, e tem empresa X no centro. Eu posso pedir equiparação? Não. Mas a mesma função, mesmo cargo. Posso pedir? Não. Repito, tem que estar no mesmo estabelecimento. Tá? Mas destaco assim, pessoal, não precisa estar no mesmo quadro, na mesma sala, né? No estabelecimento. Eu trabalho aqui na empresa X, no almoxarifado, do banco tal, eu trabalho ali, mas é o mesmo estabelecimento? É a mesma qualidade física aqui, tá ok. Então, nesse caso, você pode pedir equiparação salarial, tá? Então, por enquanto, mesma função, e exercer nesse caso, né, a equiparação
tem que existir o paradigma, né? O que você pede, a equiparação, tem que trabalhar na empresa, no mesmo estabelecimento comercial. A reforma colocou isso, tá? Mesmo estabelecimento comercial. Uma sacanagem, né? Beleza? Adiante, meus caros, ó. Identidade de localidade, né? Falamos aqui agora, identidade de localidade, antes da reforma do trabalho, a CLT exigia que essa equiparação, paradigma, elaborasse na mesma localidade. Né? Então aqui, já falei com vocês aqui, já conversei com vocês agora, né? Para conseguir equiparação, tem que ser no mesmo estabelecimento, que não era igual antes anteriormente. Anteriormente podia pedir assim, no mesmo município, tal, não sei o quê, agora está na mesma empresa. Conversamos agora sobre isso, né? Produtividade e percepção técnica, tá? Tá aqui, ó. Artigo 461, parágrafo 1º, diz assim, ó, o trabalho de igual valor para fins desse capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica. Diz ali assim, coloquei assim, ó, demonstração de maior gratificação técnico-profissional do paradigma, curso, estágio relevante, né, significa experiência anterior na função, mais elevada titularidade profissional ou acadêmica no caso. Então veja bem, neste caso aqui, para que você possa pedir equiparação salarial, além de exercer a mesma função, e além de ser no mesmo estabelecimento comercial, também tem que ter uma mesma produtividade e uma mesma percepção, uma mesma perfeição técnica. Vamos lá. O que é isso? Mesma produtividade. Pensar assim, o sujeito aperta parafusos, né? Aperta 5 parafusos por dia. Não, vai lá, 50 por dia, né? Ok, o outro também tem que fazer a mesma produtividade. Ele fabrica parafusos, né? Também fabrica 50 por dia. O outro também fabrica 50 por dia. Além disso, da mesma produtividade, tem também a mesma perfeição técnica, tá? Ambos têm que ter o mesmo currículo, né? Eu não posso pedir, por exemplo, vou pedir uma equiparação com o João. O João é doutor, eu sou mestre, né? O João é doutor, por exemplo. Eu posso pedir equiparação? Não. Né? Eu vou pedir uma equiparação com fulano, com o Fábio. Mas o Fábio, ele fez cursos, fez o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Por isso que recebe mais. Posso pedir equiparação? Também não. Tá? Então, esse terceiro requisito aqui, exige-se, né, que exista essa produtividade igual, né? Se você não produz igual o seu paradigma, não vai pedir. Também tem que ter o mesmo perfeição técnica, né? Ambos ali pode ter, nesse caso, tem que ter currículos parecidos ou similares nesse caso para que eu consiga essa equiparação salarial. Tudo bem? Ok? Lógico, né? Por enquanto é meio lógico, né? Adiante, pessoal. Diferença de tempo de função não superior a 2 anos. Acompanhe comigo então, ó. Venha pra cá, por favor, ó. Acompanhe comigo ali, ó. Artigo 4.1, parágrafo 1º, ó. O trabalho de igual valor para fins desse capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica. Vimos isso agora, né? Entre pessoas cuja diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Tem um exemplo aqui, deixa eu falar com vocês aqui agora, tá? Então aqui, ó. Outro requisito, tá? Outro requisito. Tem uns exemplos ali, mas eu já vou explicar eles, né, no caso. Para que você possa pedir a equiparação salarial do sujeito, você deve, neste caso, obrigatoriamente, olha só que palavra, né? Obrigatoriamente, ter uma diferença de tempo de função não superior a 2 anos, tá? Pensa comigo assim, ó. O João é caixa executivo. Ele está ali faz 3 anos, correto? Eu cheguei agora. Eu posso pedir equiparação salarial com ele? Não, porque nossa diferença aqui entre a minha e com o João foi superior a 2 anos nesse caso. É possível? Não. Então, só é possível a equiparação salarial quando não existe uma diferença de 2 anos. Tem que ter isso, tá? Ele é caixa executivo porque ele está aqui há 3, 4, 5, 6 anos. Por isso que eu pago mais para ele. Ele merece, cara. Está aqui na mesma função, um caixa há 5 anos. Tá certo? Tá. Eu acho que tá certo mesmo, realmente, nesse caso. Tá? É a mesma função exercida e, logicamente, existirá essa equiparação salarial nesse ponto. Tá bom? Por enquanto? Ok? Então, destaco. Entre o paradigma, né, e a comparação aqui, para pedir equiparação, tem que existir aqui, ó,
uma diferença entre eles não superior a 2 anos. Eu só posso pedir equiparação com o João, com o Fabrício, com o Marcos, se a função que ele exerce não exista uma diferença de 2 anos. Aqui é na função, tá? Outro exemplo que eu trago para vocês aqui, ó. Pensa assim, trabalho como caixa, olha o caixa aqui, né? Mudei agora de caixa e fui fazer outra função. Né? De caixa, fui para mesa, fui lá para mesa do banco. Ok. Estou aqui há 6 meses. Aí eu venho também para mesa. Eu posso pedir equiparação? Posso. Porque neste caso aqui, eu só estou há 6 meses na mesa, não é verdade? Na função de mesário do banco. Então eu posso pedir? Posso. Destaque então que é na função. Eu só posso pedir equiparação se não for superior a 2 anos. Prazo máximo, 18 meses, 19 meses, 20, até 24 meses. Aí eu posso pedir equiparação no caso. Ah, o professor está aqui faz 3 anos nessa função. Tem como pedir? Não. Né? Eu entrei aqui em 2000. O sujeito aqui, ele está nessa função desde... Eu entrei aqui em 2020, né? O sujeito está aqui desde 2015. Tem como pedir equiparação? Não. Professor, ele está nessa função desde 2019. Posso pedir equiparação? Posso, porque deu 1 ano só nesse caso. Tá bom? Ok? Então, esse lapso da função, repito, não for superior a 2 anos na função exercida. Ok? Preencheu isso? Preenchi, professor. Estou aqui há menos de 2 anos. A diferença nossa na função é menos de 2 anos. Então, preencheu o requisito. Tá bom? Adiante, meus caros. Ó. Outro ponto importante ali, ó, tá aqui pequenininho, mas aqui em cima, ó, tá ali, ó, a diferença de tempo de emprego não superior a 4 anos. Tem um exemplo aqui, mas eu vou explicar esse exemplo agora para vocês, ó. Aqui é um outro requisito que existe, tá? Esse requisito aqui é meio uma sacanagem. Confesso que eu acho uma puta falta de sacanagem, né? Acho meio foda. Por quê, professor? Porque nesse caso aqui, especificamente, né, não é na função, e sim no emprego. O requisito anterior é na função, né? 2 anos, não superior a 2 anos. Aqui é no emprego. Se ele está aqui, ó, tempo de emprego não superior a 4 anos. Vou dar um exemplo. Vou pedir equiparação com o João. Mas o João já trabalha nessa empresa há 5 anos. Posso pedir equiparação salarial com ele? Não posso. Por quê? Porque é superior a 4, no caso, né? Então, aqui é no trabalho. Professor, por que o legislador fez isso? Essa sacanagem. Isso aqui é da reforma trabalhista, tá? Porque entende nesse caso, o empregador paga um valor maior para ele, porque neste caso, especificamente, ele estaria há muito tempo. Veja bem, ele está aqui desde quando começou a empresa, há mais de 5 anos. Ele é meu chapa, há mais de 4 anos. Veja bem, ele é meu chapa. Eu pago mais para ele porque ele está aqui há muito tempo neste caso. E quanto que é muito tempo? Quando for superior a 4. Tá? Então, meu caro, se você for pedir equiparação salarial com o João, mas o João já trabalha na empresa há 5 anos, é possível? Não. 5, 6, 7, 8 anos na empresa? Não. Professores, ele não faz a mesma função. Pouco importa, tá? Neste caso aqui, tem que ser inferior a 4 anos para você pedir essa equiparação salarial. Repito, no mesmo emprego, tá? Se ele está aqui há mais de 4 anos, não tem como pedir equiparação salarial. Veja como ficou meio quase impossível hoje em dia pedir equiparação salarial, né? Ficou muito difícil. Quase não consegue mais pedir essa equiparação salarial neste caso, tá? Beleza por enquanto? Sim, né? Adiante, pessoal. Outro ponto importante também ali, ó. Parágrafo 5º. Simultaneidade no exercício da função. Diz ali assim, ó. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos. Portanto, empregado e paradigma deve estar exercendo ou ter exercido a função de modo concomitantes, tá? Então, veja bem. Eu só posso pedir equiparação salarial se o sujeito exerce a função junto comigo, no mesmo período, tá? Não tem como pedir equiparação com um sujeito que já trabalhou na empresa. Ah, eu vou pedir equiparação com o Marcos. Ok. Quando o Marcos trabalhou aqui em 98, é possível? Não. Trabalhou aqui no passado, é possível? Não. Tem que pedir a equiparação com um sujeito que está no mesmo momento na empresa. Eu estou aqui no ano de 2022,
peça de equiparação com quem está na empresa no ano de 2022. Não tem como pedir equiparação com alguém que já está na empresa, tem que estar simultaneamente nesse caso. Veja bem, difícil também, né? Porque a equiparação normalmente existia e exigia-se um tempo maior, tal. Aqui ficou mais difícil ainda, né? Bem difícil, tá? Adiante, meus caros, adiante. A ausência de enquadramento de carreira ou plano de cargos e salários. Acompanhe comigo ali, ó. 461, parágrafo 2º, diz assim, ó. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreiras ou adotar por meio de normas internas da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensados qualquer forma de homologação ou registro de órgão público. Eita, nós, aqui é mais difícil ainda. Tá? Mais difícil ainda pedir. Porque, veja, se a empresa possui, no caso ali, ó, cargos de salário, um plano de cargo de salário, não é possível a equiparação salarial. Repito, se existir um cargo salário, um plano de cargo salário na empresa, não é possível pedir a equiparação salarial do trabalho. Professor, mas o cargo salário da empresa lá é horrível. É horrível. Tem que trabalhar, após trabalhar 5 anos, aumenta para 10 mil, para 1% de salário, né? Ah, se você ter presença, aumenta 0,5 salário. É muito ruim, professor. Tudo bem, mas é o plano de salário que existe. E é possível pedir equiparação salarial? Não. Por que não é possível? Porque nesse caso, veja bem, tem um plano de metas de carreiras, né? Segue ele, meu caro. Se o João está lá ganhando 10 mil reais, é porque ele seguiu essa carreira. Então não é possível, nesse caso, pedir a equiparação salarial do sujeito, tá? Destaca-se nesse ponto também que essa equiparação salarial não necessita que seja realizada de qualquer registro em órgão sindicato, em órgão público, tá? Não precisa homologar ele. Precisa olhar no sindicato, só homologando esse plano. Antigamente era assim, tá? Agora não precisa mais. É só eu ir lá e fazer o plano de cargo. Eu faço lá. Ó, sou empregador, né? Se você trabalhar na empresa há 10 anos, vai aumentar 1% de salário. Se você conseguir tal coisa, se você fazer um curso dos cursos, fazer uma pós-graduação em doutorado, fazer um doutorado, vai aumentar seu salário para... se você vai aumentar, você vai ser cargo de chefia. Tudo bem. Né? É um plano de carreira? É justo, é certo? Não sei, né? Mas está lá, né? E nesse caso, se a sua empresa possui esse tipo de plano, não é possível a equiparação salarial do sujeito, tá bom? Mais difícil ainda, né? Adiante, meus caros. Fechamos por aqui. Então, ó, deixa eu olhar para essa câmera aqui, ó, para ficar bem claro e bem nítido esse aspecto. Deixa eu ir para cá, assim, para cá talvez. Aqui, ó. Amigos, é o seguinte, então, ó, para existir equiparação salarial hoje em dia é bem mais difícil. Bem difícil mesmo. Nossa, é difícil, tá? Por quê? A reforma trabalhista apresentou para nós outros elementos jurídicos para a existência dessa equiparação salarial prevista no artigo 461. Vimos, então, que para existir essa equiparação salarial, basicamente, tem que exercer a mesma função. A mesma função é mesma produtividade, mesmos, né, fugiu a palavra, mesma função exercida, né, mesmo produtividade, né, nesse caso. Além disso, tem que ser o empregado trabalhar no mesmo estabelecimento comercial, né, na mesma empresa, na mesma localidade, Rua Brasil, número tal, né? Além disso, a diferença de tempo não pode ser superior na mesma função, superior a 2 anos. Né? Então, na mesma função, não pode ser superior a 2 anos. Além disso, não posso pedir equiparação salarial, se o tempo, só é possível pedir equiparação salarial se o tempo não for superior a 4 anos na mesma empresa, no mesmo emprego. Se o cara está lá mais de 4 anos no mesmo emprego, não posso pedir equiparação salarial. Tá? Além disso, se a empresa possui planos de cargos carreiras, também não é possível pedir equiparação salarial. Tá? Veja como ficou bem sucinto e bem mais difícil conseguir essa equiparação salarial hoje em dia. Na prática, ela limitou muito. Tá? Na prática é quase impossível. Impossível não, sim. É bem mais difícil preencher esses requisitos. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Fechamos por aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos, hein?